Se o cliente, muitos clientes que vocês atendem acabam comprando o teu produto por uma única vez, eles compram um apartamento e tchau, não vão procurar vocês tão cedo. Por que você acha que é tão importante investir na experiência do cliente? Porque o cliente, ele precisa ter a mesma experiência, independente de quantas vezes ele volte. E como eu te falei no começo da nossa conversa, quando o produto era só a prioridade, né, e não a experiência, a indicação também não fazia tanta diferença, né? Então, hoje, o mercado, ele é cíclico. Você comprou um apartamento de 60 metros quadrados, amanhã você vai procurar um de 100 quando você tiver um filho, né? Quando o seu amigo estiver procurando um apartamento, quando o seu pai estiver procurando um apartamento, naturalmente, as empresas que permanecem no mercado ao longo de todos esses ciclos que são muito complexos, têm um brand forte, Aham. fortalecido também pela indicação. Então, independente se o cliente ele vai voltar ou não, a experiência dele precisa ser ótima. Primeiro, porque eu preciso testar. Quanto mais clientes passarem pela minha jornada, mais indicador eu tenho. Independente se ele passa uma, se ele passa duas, se ele é um investidor. Então, mais indicador eu tenho para arrumar a minha jornada. Total. Todo cliente que entra é um novo desafio para a empresa. Então, eu espero que ele me indique, mas se ele não voltar, eu espero que ele tenha tido a melhor experiência possível. Entende? Claro. Então, eu não estou preocupado mais se ele vai voltar. Eu estou Em preocupado em indicar. saber se ele vai indicar e se a minha jornada está certa. Dentro de tudo que eu estabeleci, de todos os indicadores de resultado que eu estou tentando ter. De feedback, né? Claro. Quanto mais informação você tem, quanto mais dado você tem, mais você consegue Exato. aprimorar e ver onde vocês estão falhando também, onde vocês podem melhorar, né? É isso. E acho que a permanência, né, a sobrevivência de uma marca, ela é baseada no cliente. Você tem que ter um produto bom, você tem que ter um bom serviço, e você tem que saber se o cliente está confortável com todas as soluções que você traz. Se todo cliente que passar pela minha jornada uma vez só não gostar do que ele viveu, eu naturalmente enfraqueço ao longo do tempo. Por quê? Porque tem indicação, porque tem o cliente que pode destratar a unidade, porque a vida útil de uma empresa ela é baseada na experiência que o cliente tem. A gente não fala sobre isso porque a gente fala de lucro, de resultado, de marca, né, de posicionamento de marca, mas o que leva a uma empresa a sobreviver ou não é quão incrível a experiência que o cliente teve para voltar, para indicar e para se manter dentro desse produto por tanto tempo. Você mora num apartamento, quando você compra, talvez 10 anos, 5 anos, Sim. 1 ano. Não faz diferença para mim, Lucas. Eu Aham. preciso que você tenha uma jornada confortável. Eu acho que é isso. E você acha que o mercado imobiliário demorou um pouco para entender isso? Demorou muito. Eu acho que o mercado a gente ainda está um pouco atrás de grandes empresas de tecnologia, onde eu tenho feedbacks mais rápidos. Primeiro porque eu te falei que eu acho que hoje o produto virou commodity, então antigamente o produto era o produto, a planta, a localização e naturalmente a experiência do cliente não era importante, a jornada era fragmentada, né? Então assim, quem vende não é quem executa, não é quem atende, não é quem faz o pós-venda. Então, naturalmente, a experiência do cliente não tinha um dono, porque dá trabalho ter um dono numa jornada longa. O cliente não necessariamente esperava ter uma experiência incrível alguns anos atrás. Ele procurava a localização, a Sim, sim. planta e talvez uma marca na qual ele pudesse confiar, porque você investe muito dinheiro num ciclo muito longo, então você espera de verdade que aquela empresa tenha um posicionamento de transparência, de segurança financeira. E com a rede social, com o nível de melhoria das experiências em vários campos, né? Em serviço, em produto, né? Hoje se fala mais de pós-venda, as pessoas te mandam mais pesquisa para responder. Naturalmente, todo o mercado muda, né? O cliente ele começa a falar que ele quer ter uma experiência legal, ele quer ter uma empresa que olha para o meio ambiente, ele quer ter uma empresa que ele se conecte. Boa. Então, Legal. o CX, ele foi para o mercado imobiliário
nesse movimento Sim. de que o cliente empurra. Ele não quer mais só comprar um apartamento, ele quer ser bem tratado, ele quer ter um processo de escuta, ele quer participar, né? Hoje se vê muito... a jornada sendo muito longa, eu preciso criar alguns pontos de contato mais fortes com o cliente, né? Então, Tipo, hoje eu chamo o cliente para conhecer um apartamento modelo dentro do prédio antes dele receber a unidade, onde eu trabalho, né? Então, depois que ele comprou, depois que eu comecei a obra, 1 ano e meio depois da obra, eu monto um apartamento para ele, pronto, do jeito que ele receberia. Eu e leva chamo ele. ele e levo ele. Falo, isso aqui é o que você comprou há 2 anos atrás. Vem ver que legal. Então, o cliente ele volta a se reconectar com aquela expectativa. Então, você tem que também ir criando ferramentas para manter o cliente engajado. Volto a falar, pensando que independente se ele vai voltar ou não, o que mantém uma empresa saudável, uma empresa agindo de forma correta é qual o nível de solução e experiência do cliente você está conseguindo fazer. Total, a gente falou sobre percepção. Você falou sobre percepção, né? Que é uma coisa que eu acho que quando a gente vai para rede social, a gente acaba trabalhando mais esse nível de percepção, né? De posicionamento de marca, de... E eu acho que é um espaço onde a gente consegue também, tem mais liberdade para trabalhar